Olá Brasil, passando aqui para fazer uma avaliação junto com vocês do primeiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva e também do Bolsonaro. Vamos fazer uma comparação entre os dois mandatos, tá bom? Bom, o primeiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva foi em 2002 e do Bolsonaro foi em 2018. O primeiro mandato do Lula, teve a crise econômica mundial e do Bolsonaro ele enfrentou a pandemia. Pessoal, eu vou ler aqui o texto ele é extensível para a gente poder adiantar o nosso lado aqui também, tá bom? O governo Lula caracterizou-se por baixa inflação, que ficou controlada, redução do desemprego e constantes recordes na balança comercial. Na gestão do presidente Lula, observou-se o recorde na produção da indústria automobilística em 2005, o maior crescimento real do salário mínimo e a redução do índice de Gini. Pessoal, o índice de Gini foi criado pelo matemático italiano Corrado Gini, que é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. E nós podemos realmente verificar essa diferença justamente quando nós tivemos o primeiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele conseguiu tirar grande parte dos menos favorecidos, tirá-los da linha da pobreza e trazê-los para a sociedade. Inclusive, foi nessa época que nós tivemos um dos maiores crescimentos que esse país já teve em consumação, as pessoas passaram a consumir mais. Isso foi muito bom para o país. O país realmente teve um momento histórico, de poder as pessoas que não tinham condição nenhuma voltar para a sociedade, inclusive trabalhar, gerir seu próprio trabalho, ganhar o seu próprio salário. Foi um momento muito bacana da economia brasileira, e isso foi feito no primeiro mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva, e depois se estendeu até o final do seu mandato. O do Bolsonaro, como nós dizemos, ele enfrentou a pandemia, e eu vou ler aqui o que um economista, a avaliação do economista Ciro de Avelar, que ele deu para o Metrópolis. Podemos resumir em uma palavra: foi intenso, firmou parcerias importantes, deu declarações controversas e manteve os ânimos acirrados e exaltados o tempo todo do seu governo, inclusive agora até no final, nós podemos verificar isso. Foi um governo que prometeu muito e fez pouco. Houve uma promessa de inflação baixa, juros baixos e geração de empregos, mas nada disso aconteceu. Tudo isso traz o aumento da desconfiança e tira as expectativas do empresário, do consumidor e dos investidores de investirem no Brasil. Essa avaliação foi do economista Ciro de Avelar ao Metrópole. Se você tiver dúvida, é só digitar lá no Google metrópolis.com. Então, pessoal, está muito claro aí que o governo Bolsonaro realmente nunca teve plano de governo, O que a gente viu realmente aí foi muita falácia, e ao contrário do governo do Lula, onde ele realmente tinha metas, tinha plano de governo, e que realmente, pelo apanhado aqui, vocês podem ver que realmente é uma diferença muito grande do primeiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva para o primeiro mandato do Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão dizendo, mas o Lula ficou 16 anos no poder. Estou falando do primeiro mandato de um para o outro. O Lula teve a crise econômica mundial, que não foi fácil. O Bolsonaro teve a pandemia, mas o Lula teve uma expectativa maior de crescimento quando ele começou a fazer realmente tudo que tinha que ser feito pelo país. Então, pessoal, eu gostaria que vocês pudessem comentar se realmente vocês acham que o governo do Lula no primeiro mandato foi melhor do que o Bolsonaro. Gostaria que vocês pudessem comentar, dar seu like e compartilhar esse vídeo para que as pessoas possam entender a diferença de um presidente para o outro. E dizer que realmente, para mim, o Lula foi
o melhor presidente que esse país já teve, tá bom, pessoal? Então aguardo vocês aí para que nós possamos fazer uma nova avaliação, né, do governo, dos dois governos. Uai, seu app de vídeos curtos.